iniciar, João? vou iniciar a gravação, tá? Então, a partir desse momento, ele já está gravando nossa tela, nossa apresentação, certo? Gostaria de pedir a todos os participantes, os ouvintes, convidados, que, por favor, desliguem os microfones, né, durante a apresentação, para não ter nenhum problema aqui com relação à gravação. Agradeço muito. Tem um chat aí, caso vocês precisem discutir algum tópico, enfim, fazer algum comentário. Tá? Professor, está tudo ok. Pronto, então, boa tarde a todos, agradeço aos presentes por prestigiar o trabalho do Jonathan. Jonathan, você tem aí uma média de 40 minutos, né, para a sua apresentação. Eu quero, antes de você iniciar, agradecer o professor Raimundo e o professor Erlânio por terem aceito o convite em participar da sua banca de defesa. Também aos seus colegas que estão presentes, né, do laboratório, seus convidados. Não sei se tem algum familiar seu, Jonathan, mas se tiver também já faço aqui minhas considerações, tá, de agradecimento. E aí você vai começar agora a apresentar, tem aquela média que eu falei de 40 minutos, e em seguida a gente passa para a segunda etapa, que é a participação da banca, tá bom? Tá ok. Então, desejo boa sorte, você está preparado para o seu trabalho que será apresentado, tá? E tudo de bom. Pode iniciar, então, a sua apresentação. Obrigado, professor. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aos convidados, né, a todos aqueles que estão dedicando o seu tempo a prestigiar o trabalho, agradecer à banca, né, por disponibilizar também seu tempo num período tão difícil para vir aqui colaborar com o nosso trabalho, professor Raimundo, professor Erlânio. Então, eu vou apresentar o projeto intitulado Estudo Biológico da Fração Alcaloídica das Raízes de Cisampelo simpodiales. Esse trabalho foi orientado pelo professor Edilberto Rocha Silveira e co-orientado pelo professor Galberto Martins. Então, a doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, né? E ela é conhecida por ser a principal causa de demência entre idosos, né? Estima-se que anualmente a gente tenha cerca de 4,6 milhões de novos casos em todo o mundo, né? Suas principais problemáticas envolvidas na sua fisiopatologia dizem respeito a problemas comportamentais, a gente cita principalmente os distúrbios com relação às mudanças repentinas de humor e problemas na coordenação e memória. Atualmente, a terapêutica ela envolve abordagens através da neurotransmissão colinérgica e da eliminação do dano oxidativo, causados, né, pela fisiopatologia da doença, que a gente vai discutir um pouco mais à frente. Então, tendo em vista essas abordagens terapêuticas, né, o desenvolvimento de novos fármacos visa, né, a busca de compostos que possuam uma atividade duradoura, né, uma inibição maior ou equivalente aos fármacos já empregados na terapêutica atual, e além disso, que esses fármacos, esses compostos, né, possuam atividades adjuvantes, né. Então, nesse sentido, a gente destaca principalmente os alcaloides, né, que foram os primeiros compostos utilizados na terapêutica da doença de Alzheimer, né. Então, atualmente, muitos desses compostos à base de alcaloides, né, ou alcaloides especificamente, são utilizados no tratamento da doença, né, voltados principalmente para a neurotransmissão colinérgica, né. Então, esses são compostos que são predominantemente encontrados em angiospermas, né, são classificados como verdadeiros ou pseudoalcaloides, a depender da sua origem biosintética, né. Então, os alcaloides verdadeiros são originados de aminoácidos e os pseudoalcaloides a partir de bases púricas. Então, a busca por esses alcaloides voltados para a atividade colinérgica, né, inibição, né, da acetilcolinesterase, eles se dá por conta de sua ação estabelecida, né, sobre o sistema nervoso central. Então, em se tratando de alcaloides, a gente gostaria de destacar o gênero Cisampelos, né, um gênero que apresenta 21 espécies, sendo 9 delas distribuídas nas Américas, e uma com distribuição pantropical, que é a Cisampelus pareira, né? Então, esse gênero está inserido na família Menispermácea, né? São predominantemente árvores trepadeiras, né, sendo poucos indivíduos com caule autossustentável. Então, diversas atividades biológicas presentes no gênero foram atribuídas à presença de alcaloides, né? Então, não só da espécie que a gente estuda
que é a Cisampelus simpodialis, como de diversas outras que a gente vai também discutir um pouco mais à frente. Então, se tratando da nossa espécie, a Cisampelus simpodialis é conhecida por milona, ou jarrinha, né, popularmente, pertencente à família Menispermácea, e também, né, especificamente falando da espécie, já foi detectada a presença, o predomínio de alcaloides, né, de compostos isolados nessa espécie. Né? Então, ela é endêmica do Nordeste brasileiro, e algumas atividades, algumas propriedades biológicas já foram elucidadas, como suas atividades antialérgicas, imunomoduladoras e broncodilatadoras. Então, baseado nisso, né, os objetivos da nossa dissertação foi reunir e atualizar as informações, né, relacionadas à etnobotânica, aos estudos farmacológicos e fitoquímicos do gênero Cisampelus, né, então todas as espécies do gênero. Além disso, a gente também teve o objetivo de avaliar o potencial de inibição da enzima acetilcolinesterase, bem como sua atividade antioxidante, né, da fração alcaloídica das raízes de Cisampelus simpodialis. Além disso, a gente também teve o objetivo de isolar os alcaloides, né, que estão provavelmente envolvidos nas propriedades biológicas da fração. Então, inicialmente, na nossa fundamentação teórica, né, a gente escreveu ela como um modelo de artigo, né, relacionado ao gênero Cisampelus, né, não só sobre a espécie, mas ao gênero no geral. A gente submeteu esse material à revista Phytochemistry Reviews, e esse material foi publicado. Né? Então, agora no mês de junho, a gente recebeu a confirmação da publicação desse material, intitulado Cisampelus Genus Biological Activities, Ethnobotanical and Phytochemical Aspects. Né? Então, é uma revista com fator de impacto de 4.298, um Qualis B1 em CB2, né? E um Qualis A1, né? Nesse novo Qualis que a gente vai ter aí. Então, realmente foi um marco importante aí no desenvolvimento do nosso trabalho, conseguir essa publicação. Então, a gente vai dar algumas características, né? Naturalmente que tem muita coisa na revisão, mas a gente vai trazer algumas características importantes dela. Então, para a realização, a base de dados da literatura científica utilizada foram Springer, Science Direct, PubMed, Cielo e Google Scholar, utilizando as palavras-chave Cisampelus, atividades biológicas, etnobotânica e composição química, né? Sozinhas ou em combinação. Os critérios de exclusão utilizados foram as pesquisas etnobotânicas que relataram misturas de espécies para preparações, pesquisas com métodos e ou resultados que não possuíam um valor clínico, além de pesquisas que não apresentavam dados instrumentais com relação à identificação dos compostos. Né? Também não foi estabelecido um intervalo de tempo para as pesquisas incluídas na revisão. Né? Então, a gente utilizou artigos desde o século XIX até o ano de 2020, para fazer uma discussão bem completa e um apanhado bem completo com relação às espécies do gênero. Então, o primeiro fator a se destacar é a distribuição geográfica. Né? Então, a gente vê que as espécies são distribuídas por praticamente todo o globo terrestre, né? Principalmente no hemisfério sul. Uma pesquisa no The Plant List incluiu 213 nomes científicos de espécies do gênero, sendo 21 deles aceitos, 17 ainda não resolvidos e 175 sinônimos. Então, a tabela 1 ela vai trazer as espécies aceitas do gênero Cisampelus e sua distribuição geográfica. Tá? Então, para aqueles convidados que também tiverem interesse, o link será disponibilizado ao final da apresentação. Então, a tabela 1 ela traz todas as espécies aceitas, né, e sua distribuição geográfica. Então, outro fator importante com relação às espécies do gênero Cisampelus e que foi destacado na nossa revisão são as suas utilizações populares, né, na medicina tradicional. E aí a gente traz aqui alguns destaques, como, por exemplo, o uso em quadros hemorrágicos, em quadros inflamatórios e febris, além do tratamento de úlceras, né, asma ou falta de ar, né, como é bem relatado na literatura, além de infecções urinárias e antídoto, né, principalmente sendo utilizado contra venenos, né, de picadas de cobra. Então, a tabela 2, na nossa revisão, ela traz justamente o uso das espécies do gênero na medicina popular. Né? Então, a parte utilizada, como é que ela é utilizada. Né? Então, a gente faz esse destaque lá com todas as espécies que a gente encontrou na literatura, né? Com todas as utilizações que a gente encontrou na literatura. Então, considerando isso, a gente também detectou algumas limitações com relação a essa pesquisa, né? Porque muitas delas não levam o desenvolvimento da doença em consideração ao fazer suas análises. Né? Então, a pergunta que fica é, com que finalidade é utilizado um produto vegetal? Né?
Então, ela é para uma doença específica, para a cura de uma doença específica, ou apenas para alívio dos sintomas. Então, o que a gente observou é que a maioria dos usos tradicionais que a gente encontrou para a planta encontravam justificativa nas propriedades anti-inflamatórias dela, né? Então, alguns usos relatados, né, alguns dos diversos usos relatados para as espécies de cisampelos, né, estão diretamente relacionados ao alívio dos sintomas, né, promovidos por suas propriedades anti-inflamatórias, né, e não necessariamente voltados para a cura ou um método, né, eficaz de uma doença específica, né. Aqui a gente tem a exceção, e isso é destacado também, com relação à asma, né. Então, mais à frente a gente vai observar essa situação. Com relação à fitoquímica, né, a gente encontrou uma variedade de metabólitos, mas sempre destacando, né, a grande capacidade de sintetizar alcaloides, né, observada por essas espécies, né. Então, apesar dos relatos aí de isolamento e identificação de substâncias desde o século XIX, como já foi mencionado, várias espécies do gênero ainda não foram exploradas, né. Então, aqui a gente traz uma lista, né, das classes, né, dos metabólitos já identificados, né, em espécies do gênero cisampelos, né. Então, os alcaloides, pectinas, hidrocoloides, chalconas, esteróis, óleos fixos, né, óleos essenciais, os flavonoides, as alcamidas e os glicosídeos, né, alguns glicosídeos. Claro, fazendo destaque sempre aos alcaloides, né. Então, esses alcaloides, né, são uma classe de metabólitos de baixa massa molecular, né, azoderivados, principalmente de ácidos aminados, né. Estima-se que estejam presentes em cerca de 20% das plantas, né. Então, uma grande discussão está em volta da utilização desses alcaloides, ou como é que esses alcaloides agem no vegetal, né, com que finalidade eles são produzidos. E aí alguns autores trazem essa discussão com um pouco mais de veemência, como por exemplo, Henriques, ele denota que esses alcaloides fornecem à planta uma resistência a herbívoros, além de fazer uma manutenção do equilíbrio ácido-base, né. Outros autores destacam a utilização desses metabólitos na defesa do vegetal contra micro-organismos, né, além da redução do oxigênio singleto, na proteção contra a radiação ultravioleta e no controle do metabolismo vegetal, principalmente citando o nitrogênio, né, que é um fator de crescimento das plantas, né. Então, nas nossas pesquisas, a gente encontrou na literatura 70 estruturas de alcaloides, né, sendo outras três estruturas propostas, além de outras 2 estruturas ainda não resolvidas. Então, a tabela 3, né, do nosso trabalho, ela indica os alcaloides que já foram isolados, né, no gênero cisampelos, além de descrever sua subclasse, né, sua fonte e a parte da planta da qual ela foi encontrada. Então, aqui a gente tem a lista, né, de todos os alcaloides encontrados nas espécies do gênero. Então, uma observação importante que a gente fez com relação a essa análise é que a gente observou que a maior parte dos alcaloides encontrados nas espécies do gênero cisampelos são derivados do núcleo isoquinolínico, né? E eles possuem ainda 9 diferentes tipos esqueléticos, né? Então, o núcleo isoquinolínico está destacado na figura 4. E aí a gente destaca desses 9 diferentes tipos esqueléticos os bisbenzil isoquinolínicos, né, que são predominantes tanto no gênero quanto na espécie que a gente está trabalhando, que é a Cisampelus sympodialis. Então, muitos desses outros tipos esqueléticos também encontram uma variedade de compostos e de importância biológica, né? Mas a gente faz o destaque aqui com relação às nossas observações. Além disso, um alcaloide derivado do núcleo pirrólico também foi encontrado, a cisampelina, que foi isolada das raízes de Cisampelus pareira. Essa variedade e essa observação com relação aos esqueletos, né, dos alcaloides e as diferentes classes que eles apresentam, subclasses, perdão, que eles apresentam, se dá por suas origens biosintéticas, né? Então, os alcaloides verdadeiros, como já foi informado antes, eles derivam de aminoácidos, né? A gente tem aqui a identificação de alguns que são um dos principais que trazem essas origens biosintéticas desses compostos. A gente destaca principalmente aqueles oriundos da via do chiquimato, né, do ácido chiquímico, e que são originários a partir da tirosina e da fenilalanina, principalmente, né. A partir desses compostos, a partir desses aminoácidos, né,
a gente tem algumas reações que garantem essa diversidade de classes, né? Então, a gente destacou aqui algumas, como a reação de Manish, né? A condensação de Piquet-Spengler e reações de acoplamento fenólico que ocorrem entre esses compostos, né? Justamente para formar o esqueleto básico, justamente para dar a característica cíclica, né? Aos anéis aromáticos, né? Presentes nesses compostos, e as reações de acoplamento fenólico justamente para garantir uma variedade em termos de composição, uma vez que eles acoplam em posições diferentes, seja entre ligações entre carbono-carbono e carbono-oxigênio. Né? Então, essas reações garantem que haja uma variação, né, não só nas subclasses, como também nos compostos encontrados. Com relação às suas atividades biológicas, né, a gente encontrou diversas propriedades biológicas já elucidadas. A gente faz o destaque aqui das propriedades anti-inflamatórias, imunomoduladoras e broncodilatadoras, né, uma vez que essas foram as mais relatadas e com uma propriedade muito maior em termos de quantidade, né, de trabalhos desenvolvidos, como também porque essas são as principais propriedades que a gente observou na nossa espécie estudada. Então, são as Zampelius sympodialis, né, ela traz essa característica, né, de que ela vai de acordo com o padrão que é observado para todas as espécies do gênero. Então, algumas espécies ainda não foram exploradas quanto ao seu potencial farmacológico ou toxicológico, né? A gente cita aqui algumas, Zampelius capensis, né? A tropédia-folha, a hirta, a vale-folha e a tolurosa. Né? Então, a gente observou é que essas espécies que ainda não foram exploradas são muito pela questão das restrições geográficas apresentadas. Né? Muitas delas estão isoladas a uma pequena localidade, né, de difícil acesso, ou a um país, né, uma determinada região que não tem uma exploração da sua flora, né, da sua vegetação para a ciência. Né? Então, a gente fez esse paralelo aí. Isso também ocorre com a exploração dos outros aspectos, né, os aspectos fitoquímicos e etc. Então, em se tratando dessas análises biológicas, né, a gente destaca os alcaloides, né, que são os principais alvos de pesquisa das espécies do gênero, né, que estão envolvidos nas atividades biológicas tanto do gênero Cisampelus, né, quanto especificamente da nossa espécie. Né? Então, a gente traz aqui o destaque da milonina, né, que possui uma atividade antinociceptiva e anti-inflamatória já elucidadas. A gente faz o destaque também da varifteína, né, que possui uma atividade bem relatada com relação às suas propriedades imunomoduladoras e broncodilatadoras. Né? Então, ambos esses compostos foram isolados a partir das folhas de Zampelius sympodialis. Né? E eles também possuem alguns mecanismos já elucidados. Por exemplo, a milonina, né, ela produz seu efeito anti-inflamatório através da inibição de mediadores essenciais do processo inflamatório, né, citando as citocinas e quimiocinas. Né? Já a varifteína, por exemplo, ela atua através da modulação da produção de muco, né, e da redução de mastócitos no tecido epitelial. Então, outro destaque que a gente dá em paralelo a essa publicação que a gente teve, né, que a gente traz na nossa dissertação, são os aspectos fisiopatológicos da doença de Alzheimer. Né? Então, o principal fator de desenvolvimento da doença, né, é a proteína beta-amiloide. Né? Então, ela é de uma etiologia ainda desconhecida, né? Entretanto, a gente já sabe que alguns fatores genéticos estão associados ao seu desenvolvimento, mas a característica principal é que essa proteína ela é capaz de formar placas e aglomerados, né? Que com o tempo vão trazendo prejuízos celulares no intuito de ela ativar alguns mecanismos que não estavam propostos anteriormente. Né? Então, a gente destaca principalmente o modo como ela afeta, por exemplo, a proteína de Tau, né? Uma proteína que está presente no citoesqueleto, né? Para fazer a regulação dos microtúbulos, né? E manter a célula, né, de maneira adequada, né? Funcionando de maneira adequada, e que a proteína beta-amiloide também faz com que, né, essa proteína seja expressa de maneira disfuncional. Né? Então, a gente tem não só a formação de placas e aglomerados celulares, como dentro das células a gente também tem um prejuízo no sentido de funcionalidade. Né? Além de tudo isso, a gente tem outro fator muito importante, que é a ativação do sistema imunológico, né? O recrutamento de células, né, para essa região. E aí, consequentemente, a gente tem um agravamento dos quadros, né, do quadro, né, a partir da sua fisiopatologia.
né? Então, alguns campos, né, algumas regiões do cérebro são mais afetadas. A gente cita aqui, por exemplo, o córtex e o hipocampo, né? E a partir do momento em que você tem a formação desses aglomerados, a ativação, né, do sistema imunológico, inicia-se o processo de degradação dos neurônios, né, de perda celular. E isso leva, com o tempo, à formação de ventrículos, né, em determinadas regiões do cérebro. Então, aqui a figura 10 ela traz justamente isso, né, a imagem de um cérebro saudável, né, e de um acometido por uma fase um pouco mais avançada da doença de Alzheimer. Vale destacar que, ao passo que isso vai acontecendo, né, conforme a fisiopatologia vai avançando, os sinais que são observados no paciente, né, vão evoluindo da mesma maneira. Então, os distúrbios na cognição, os distúrbios na memória, na coordenação, no raciocínio, além dos distúrbios emocionais e de humor que já foram relatados. Então, a terapêutica voltada para a doença de Alzheimer, né, destaca principalmente a hipótese colinérgica, né? Como a gente não tem um mecanismo, um medicamento, um tratamento visando a cura da doença, né? Então, a minimização dos efeitos da sua fisiopatologia através de métodos que possam minimizar, né, esses sinais são explorados. E aí a gente destaca principalmente a inibição da acetilcolinesterase, né, que é uma enzima, né, que atua na degradação da acetilcolina, né, que é um neurotransmissor. E aí a gente destaca aqui os três principais medicamentos que iniciaram e que alguns ainda são utilizados, né? A tacrina, né, que é a primeira droga que foi utilizada no tratamento de pacientes com a doença de Alzheimer, né? Entretanto, ela não é mais utilizada na prática clínica, né, devido ao seu elevado risco de hepatotoxicidade, né, dificuldade posológica e de seus efeitos colaterais, né? Posteriormente, a gente também teve a rivastigmina, né, que é um inibidor pseudo-irreversível da acetilcolinesterase, né, possui uma metabolização e uma eliminação renal, ou seja, não possui um risco de hepatotoxicidade. Entretanto, ela tem uma maior incidência de efeitos colaterais periféricos, muito voltados também para a sua metabolização, né. A gente tem também a utilização da galantamina, né, que é um alcaloide terciário isoquinolínico, né, então um núcleo que a gente observou que tem predominância nas nossas espécies, nas espécies que a gente estudou, né, na nossa revisão e na espécie que a gente estuda na nossa dissertação. É um inibidor reversível da acetilcolinesterase, né, funciona como um modulador alostérico dos receptores nicotínicos de acetilcolina. É metabolizado no citocromo P450, né. Entretanto, esse fato faz com que seja mais suscetível a interações medicamentosas. Então, a gente destaca principalmente esses, né, que são os que a gente considerou importantes, né, assim, no sentido de contar a história de como esses medicamentos evoluíram ao longo do tempo, né. Então, a gente tem alguns outros fármacos que são empregados, né, na terapêutica atual voltados para a questão da inibição da acetilcolinesterase e alguns que não são mais empregados, né, que renderam, né, que foram modificados, como a fisostigmina, por exemplo. Então, no capítulo 2, né, a gente traz o artigo original, né, com os ensaios que a gente conseguiu produzir durante esse período, né. Com relação à apresentação e à banca, eu queria deixar esse detalhe, né, que inicialmente a gente estava planejando fazer a submissão na revista Antioxidantes, né, o arquivo enviado à banca foi nos moldes da revista Antioxidantes, né, só que como vocês podem ver, em comum acordo com a coordenação, né, na verdade a coordenação sugeriu para a gente fez a mudança e a submissão na Phytotherapy Research, né, uma revista com qualis B1 em Ciências Biológicas 2, o fator de impacto de 4.087. Né? Então, nosso trabalho ele traz o título In Vitro Antioxidant and Acetylcholinesterase Inhibitory Properties of the Alkaloid Fraction of Sampylus sympodialis. Né? Então, a gente vai discutir, a gente vai trazer aqui os testes voltados para a inibição da acetilcolinesterase, os testes antioxidantes in vitro, né, da fração alcaloídica das raízes de Sampylus sympodialis. Né? Então, baseado em tudo que a gente já observou com relação à nossa revisão em literatura, né, então a gente observou que então a gente observou que essa atividade, né,
muito importante e de total respeito ao trabalho que a gente vem desenvolvendo com relação ao isolamento de compostos já iniciado anteriormente, a gente viu que esse campo ainda não havia sido explorado, né? Então a gente trouxe, além da nossa revisão, né, um estudo anterior, né, que vai ser destacado aqui posteriormente, com relação ao isolamento, já que no nosso grupo de pesquisa a gente já fez, e aí a gente observou um déficit no sentido de analisar, né, uma área tão promissora que a gente ainda não foi observada na literatura com relação à nossa espécie, né. Então, para a realização dos testes, as raízes de Zampelius impodialis foram obtidas comercialmente, né, no mercado central da cidade de Juazeiro do Norte, né. Então, as raízes frescas foram trituradas, né, e passou por um processo de deslipidificação por 72 horas com hexano, né, que rendeu um extrato hexano de 11,93 gramas. Né. Posteriormente, o extrato metanólico foi preparado, né, por meio do método de maceração segundo Matos, 1998. Né. Então, essas raízes foram submersas em metanol por 72 horas e o material posteriormente foi destilado sob pressão reduzida a 60 graus. Né. O extrato metanólico rendeu aí total, uma massa de 44,60 gramas e um rendimento de 3,91%. Então, para a preparação da fração alcaloídica, né, esse extrato metanólico ele foi inicialmente diluído em ácido clorídrico a 10%, né, e particionado com acetato de etila. Né. Então, a fase orgânica, a partir dessa partição, foi separada, né, se trata da fração não alcaloídica, né, do material não alcaloídico, a gente separou para análises posteriores, e a fase aquosa ela foi submetida a uma nova partição, né. Previamente houve uma alcalinização utilizando hidróxido de amônio também a 10%, e aí veio uma nova partição utilizando acetato de etila. E aí novamente a fração aquosa dessa vez foi levada para descarte, e a fase orgânica, né, foi levada a rotaevaporador, né, e concentrada e confirmada com reagente de Dragendorf, né, essa fração alcaloídica. Após esse processo, o rendimento foi de 5,12 gramas e de 23,2%. Então, para início dos testes, a gente fez a atividade inibitória da acetilcolinesterase. Né? Então, o esquema demonstrado na figura 22, né, ele mostra o princípio do teste. Né? Então, a gente tem a acetiltilcolina, que é utilizada na realização do teste, né? Que é quebrada pela acetilcolinesterase, né? Então é formado o ácido acético e a acetilcolina. E aí esse material reage com o reagente de Ellmann, né? Que é aquele que detém o nome da técnica, né? Que é a técnica de Ellmann. E aí, que é chamado de DTNB, esse reagente, né? E aí, a partir da reação, né, da porção tilcolina com o reagente DTNB, a gente tem a formação de um ânion amarelado, né? E aí essa coloração é que é observada através de espectrofotometria. Né? Então, o teste se baseia justamente na inibição desse processo. Né? Então, nossa amostra vem justamente para inibir a enzima acetilcolinesterase no início desse processo. Então, para a realização do teste, inicialmente foi feita a preparação do substrato, né, onde a solução tampão de 50 milimolar contendo 3 ácido clorídrico. A solução B continha a mesma solução tampão acrescida de 0,1% de albumina bovina. Né? A solução C continha um reagente de Ellmann, né, a 3 milimolar. E a solução ACTI continha 15 milimolar de iodeto de acetilcolina, né, que foi preparada no momento da realização do teste. Esse substrato foi preparado a partir de 9,6 ml da solução B, 24 ml da solução C e 4,8 ml da solução ACTI. Né? Então foram essas as quantidades utilizadas. Para a realização do teste, né, foi feito o método de diluição seriada em placa. Né? Então, as amostras foram inicialmente preparadas a uma concentração de 2.000 microgramas por ml em etanol. Né? E aí nas placas levaram 25 microlitros de iodeto de acetilcolina, 125 microlitros do reagente de Ellmann e outros 50 microlitros da solução tampão. Né? Então, posteriormente foi feita a diluição seriada da amostra, com 25 microlitros, e por fim foi adicionado 25 microlitros da enzima, diluída também na nossa solução tampão.
A leitura foi realizada em ELISA a 405 nanômetros, né, durante 30 segundos. O controle positivo utilizado no teste foi a fisostigmina, e a avaliação foi feita pelo GraphPad Prisma 6.0 através de um modelo de variância e o teste de Tuckey. Então, inicialmente, o que a gente observa são os valores de C50, né, tanto da fração alcaloídica, de São Pedro simpodiálise, né, como do controle positivo de fisostigmina. Né. Então, por se tratar de uma fração, né, com mistura ainda complexa, né, apesar da diferença, a gente observa um bom resultado quando se comparado ao restante da literatura. Né. Alguns autores destacam, por exemplo, a inibição maior em termos da fração quaternária, né, com 90,3% de inibição. Entretanto, já foi visto que alcaloides terciários e, consequentemente, frações terciárias são mais importantes no sentido de, são mais bem vistas no sentido de aplicação terapêutica, uma vez que elas promovem efeitos terapêuticos e de segurança no seu uso um pouco mais efetivos. Né? Então, a teoria seria um custo-benefício um pouco melhor. Murray Boire, por exemplo, em 2008, com seus colaboradores, né, fizeram análise da fração terciária e quaternária de Triplesia saclote, também da família Menispermácea, né, e foram detectadas essas quantidades. Né, então, inibição de 61,7% para a fração terciária e 90,3% para a fração quaternária. Entretanto, ele investiu mais na fração terciária justamente por conta dessa questão. Né? E ele observou nos seus testes, né, fazendo as análises químicas posteriores, que esses alcaloides, né, pertencem ao grupo bisbenzil-isoquinolínico, né, que conferiam à espécie essa atividade. Queiroz também determinou a eficiência de outros alcaloides isolados de tetrapetes mucronata, né, da família Morphigiaceae, com C50 que variou entre 11,47 e 14,01 para bufotenina e para 5-metoxibutofenina, respectivamente. Né? Então, esses estudos, né, nos dão um embasamento suficiente para mostrar que os alcaloides realmente são compostos efetivos nesse sentido. Né? Então, com relação aos alcaloides bisbenzil-isoquinolínicos, né, que a gente já destacou na nossa revisão, né, como os predominantes tanto na espécie quanto no gênero Cisampelus, né, a gente destaca as características importantes com relação às suas propriedades inibitórias. Né? Então, Murray Boire e Ogino destacaram alguns aspectos importantes, né, em termos da molécula especificamente. Então, quanto menos pontos de ligação que a gente observar entre a molécula, maior vai ser sua efetividade. Né? Além disso, ele destaca, além da presença das pontes, né, suas características conformacionais, no sentido de que compostos com configuração 1S, 1'S, e portando hidroxila na posição 7, por exemplo, possuem atividade inibitória exibida na faixa micromolar. Né? Compostos de duas pontes, né, como a feantina, né, destacada aqui embaixo, que possuem configurações 1S, 1'R e 1R, 1'S, se mostraram inativos. Né? Então, a partir dessas análises, a gente já sabe mais ou menos como é que funciona, né? Quais moléculas podem vir a ter uma boa atividade, né, com relação aos seus aspectos estereoquímicos. Né? Então, a relação entre as pontes de ligação entre a molécula realmente se mostrou a mais forte, né, porque a feantina, mesmo com configuração 1R, 1'R, e sem a presença desse grupo fenólico na posição 7, ela exibia uma atividade mais alta do que os análogos testados que possuíam 3 pontes entre a molécula. Né? Então, a gente observa que as pontes entre a molécula, né, são um fator um pouco maior em detrimento do que a gente observa com relação aos aspectos estruturais, né, da estrutura química da molécula em si, da conformação dela. O gráfico 1 ele vai trazer a inibição da acetilcolinesterase através de um intervalo de tempo. Né? Então, a gente observa que em todas as concentrações testadas, né, a partir de leituras com 1 minuto, 15 minutos e 30 minutos, a gente não tem uma variação muito grande no percentual de inibição dessas moléculas. Né? Então, isso destaca, né, essa afinidade do composto pela enzima nesse teste in vitro é muito importante, tendo em vista que o desenvolvimento da pesquisa, né, uma vez que algumas características moleculares dos alcaloides fornecem
esse suporte para que a gente possa dar sequência em testes possivelmente em vivo, né? Então, é destacado que a carga positiva em pH fisiológico dessas moléculas garantem a esses compostos uma melhor biodisponibilidade, consequentemente também uma atividade duradoura em vivo, né? Então, essa melhor biodisponibilidade é destacada justamente pela interação eletrostática entre esses compostos, né, e as proteínas presentes na membrana apical das células endoteliais presentes na barreira hematoencefálica. Para avaliação da atividade antioxidante, né, a gente utilizou o método de Ruffino e colaboradores com modificações, né? Então, para as amostras foi utilizada um intervalo de 5 a 1000 microgramas por ml, né? E os controles positivos foram o BHT e o ácido ascórbico, né, com o metanol como branco. As leituras foram utilizadas a 515 nanômetros em espectrofotômetro, né, através da reação de sequestro do DPPH a 0,06 milimolar. Certo? Então, a tabela apresentada traz os valores, né, das frações das raízes de sampelos podiales e dos controles positivos, né? Nesse teste a gente também fez as análises da fração não alcaloídica, né, que não apresentou um resultado significativo. Entretanto, nossa fração alcaloídica, né, apresentou um IC50 de 161,2 microgramas por ml, né? Estatisticamente semelhante ao que a gente observou com o controle positivo BHT, né, com 171,5 microgramas por ml. O ácido ascórbico apresentou-se dentro do padrão, né, com uma IC50 de 52,98, bem abaixo dos outros compostos testados. Então, a gente tem aqui alguns exemplos, né, de compostos antioxidantes de origem natural, né, principalmente aqueles que possuem aqueles compostos fenólicos, né, destacando os flavonoides, os carotenoides e os compostos fenólicos e polifenóis em geral. Né? Alguns outros compostos são antioxidantes sintéticos também são utilizados na indústria, né? Como o BHT que a gente utilizou e o butil hidroxianisol, né? O BHA. Né? Alguns compostos de origem natural, como a vitamina E e a quercetina, né, vale o destaque que já são utilizados no tratamento adjuvante de pacientes com a doença de Alzheimer. Então, esses compostos já são empregados na terapêutica desses pacientes. Alguns alcaloides também já demonstraram potencial, né, antioxidante através de diferentes mecanismos. A gente cita os alcaloides de terpenoides C20, né, que possuem uma atividade quelante de ferro, inibitória dos radicais DPPH e ABTS, né, são pertencentes à classe benzil tetrahidroisoquinolina. E os alcaloides de terpenoides 6 e 9, que também apresentam atividade antioxidante secundária, né, através de seus fortes efeitos de ligação a íons metálicos. Outros alcaloides, como a cefarantina e a funchinolina, né, que são alcaloides bisbenzil-isoquinolínicos, né, foram isolados da Stephania rotunda, né, também pertencente à família Menispermácea, e apresentaram inibição de 94,6 e 93,3 na peroxidação lipídica, né, a uma concentração de 30 microgramas por ml. Então, destacando aqui o potencial dos alcaloides nesse sentido, né, na aplicação antioxidante. Né. Então, um estudo semelhante conduzido por Bafna e Mishira em 2010, né, avaliou a fração alcaloídica das raízes de cisampelos pareira, né, que é uma espécie pertencente ao gênero cisampelos. Né. Foi observado um IC50 de 63,44 microgramas por ml, também utilizando o radical DPPH. Né? Nos seus testes, eles utilizaram uma variação na concentração do radical, né? O que pode justificar aí essa diferença observada nos valores de C50 que ele encontrou e que encontramos. Além, claro, da composição química das frações. Né? Então, as análises químicas feitas por HPLC demonstraram altas quantidades do alcaloide berberina, a amostra, né? Que já teve seu potencial antioxidante analisado isoladamente in vitro, né, com IC50 de 42,7 microgramas por ml. Né, a berberina que foi encontrada, né, no gênero cisampelos, além das cisampelos pareira, em outras espécies, né, e apresentou uma maior atividade quando isolada. Né. Então, a gente destaca aqui um impedimento estérico que pode ter acontecido entre as moléculas, ou moléculas que podem estar agindo de forma antagônica com a berberina e reduzindo assim sua atividade com relação à fração alcaloídica destacada. Então, vale o destaque também,
da aplicação desses métodos em conjunto, né? Então, alguns autores já destacaram a inibição do estresse oxidativo como um ponto muito importante no desenvolvimento de novos agentes no tratamento da doença de Alzheimer, né? Uma vez que essas espécies reativas de oxigênio, né, elas atuam na oxidação de diversos compostos moleculares, né, presentes na célula, diversos compostos, né, presentes na célula, e essas estruturas elas acabam agravando o quadro fisiopatológico que vai se desenvolvendo na doença, né? Então, a oxidação de compostos de proteínas, de lipídios, carboidratos e do DNA, né, ocasionam um aumento do agregado, né, da proteína beta-amiloide, né? Então, isso a gente pode observar também pelo impacto que a gente tem no citoesqueleto pela proteína de tau, que já foi destacado anteriormente, né? Então, além de toda a fisiopatologia encontrada na doença, a gente também tem um estímulo ainda maior na resposta inflamatória, né, que é uma problemática muito grande em termos de tratamento, né, uma vez que você já tem um tratamento muito exacerbado com relação à quantidade de medicamentos utilizados. E aí os autores trazem, né, o termo compostos multiefetivos para a investigação de compostos que possuam, além da atividade inibitória da acetilcolinesterase, uma boa atividade antioxidante ou anti-inflamatória importantes, né, que possam vir a agregar e combater os sintomas, né, os sinais, ou minimizar os aspectos fisiopatológicos, né, em diferentes frentes, né, e também visando minimizar os efeitos adversos com relação à toxicidade e às interações medicamentosas, né. Então, alguns estudos já destacaram aqui as frações, né, já foram testadas frações de alcaloides, né, já foram testadas com relação a isso, né. Lycopodium thioides e Lycopodium clavatum já demonstraram ações antioxidantes in vitro, né, através de diferentes mecanismos, e também demonstraram atividade inibitória da acetilcolinesterase, tanto in vitro como ex vivo, né, em diferentes regiões cerebrais, né, então no córtex, hipocampo e cerebelo, que são regiões que a gente sabe que são acometidas pela doença de Alzheimer, né. Alguns alcaloides isolados de Coptides rizoma, como a berberina e a palmatina, também foram testados com relação a isso, né. Então, eles demonstraram um efeito inibitório das colinesterases, né, destacando seu potencial no tratamento da doença de Alzheimer. Entretanto, alguns outros alcaloides, como a groelancidina e a colchicina, foram mais além, né, promovendo, além desses efeitos, uma característica de inibição enzimática e da eliminação de espécies reativas de oxigênio e de espécies reativas de nitrogênio. Então, no nosso apêndice, a gente destaca aqui, né, os testes voltados para o isolamento dos alcaloides, né, a partir da fração alcaloídica, né, que devido, né, à pandemia, né, devido a essa parada, a gente não teve condições de continuar, né, e finalizar. Então, aqui na figura 1 a gente destaca o processo de preparação da fração alcaloídica, né, então a agitação, né, posteriormente a partição, o material foi concentrado, e a figura 1D ela destaca o aspecto final, né, da fração alcaloídica, né. Foi realizada também a cromatografia em adsorção de coluna, né. Então essa cromatografia foi feita utilizando gel de sílica 60 com granulometria 70-230 de mesh da VTEC, né. O comprimento e o diâmetro das colunas variaram, né, e os solventes utilizados foram hexano, diclorometano, acetato de etila, metanol e água, né, foram utilizados puros ou em misturas binárias em ordem crescentes de polaridade. Então, todas essas imagens que eu estou mostrando agora foram das realizações dos testes lá no LPPN, né, das instalações dos nossos laboratórios. Também foi realizada a cromatografia em camada delgada, né, de maneira analítica ou preparativa, né, então, para observar a presença desses compostos ou isolar, né, os alcaloides. Então, aqui a gente traz imagens da realização, né, desses procedimentos da cromatografia em camada preparativa. As revelações das substâncias na CCD analítica foram realizadas pela pulverização do reagente de Dragendorf, né? E aí, com relação ao que a gente obteve, né, até o momento, a gente teve 7 frações, né, a partir da realização das colunas, a partir da qual 3 delas obtiveram uma reação positiva com o reagente de Dragendorf, né? E posteriormente a gente observou que as frações E e F elas apresentavam o mesmo padrão, né, e foram os alvos primários para o isolamento dos compostos, né? Isolamento esse destacados aqui na figura 16. Né? Então, na figura A, a gente observa que
as frações E e F possuíam o mesmo padrão, né? E na figura B a gente mostra os alcaloides isoladamente, né? Foram denominados AIRCS1 e AIRCS2, né? O primeiro é um sólido amarelo cristalino, né? Que possui um rendimento de 34 miligramas, e o segundo um sólido amarelo claro, com rendimento de apenas 6 miligramas. Né? Então, mais do que apenas isolar, né, a gente estava procurando identificar estruturalmente esses compostos. Infelizmente, não foi possível. Né? Mas a gente já traz alguma discussão com relação aos alcaloides já encontrados, né, nas nossas espécies. Então, o esqueleto básico dos alcaloides bisbenzil isoquinolínicos, eles garantem uma variedade de tipos estruturais dos alcaloides muito grande. Aqui na figura 17, a gente destaca que a partir de reações de acoplamento que ocorrem na reticulina, tem-se a formação de diversos grupos, né, de alcaloides. Então, subclasses de alcaloides são formadas a partir do mesmo esqueleto. E daí a gente encontra uma variedade muito grande desses alcaloides e de grupos desses alcaloides nas espécies. Vale o destaque importante para a varifteína, né, que é utilizada como marcador molecular, que é um pré-requisito para a produção de um fitoterápico a partir de um extrato. A varifteína foi a mais relatada, sem sombra de dúvidas, na nossa espécie. Né, apresenta um peso molecular de 592 Daltons, possui uma ponte metilênica na sua estrutura. As suas atividades biológicas como relaxante do músculo liso vascular e não vascular, além de sua atividade espasmolítica, já foram relatadas. Né? A gente tem também a presença de suas propriedades imunomodulatórias, né, e suas características relacionadas à toxicidade e biodisponibilidade, também já bem elucidadas, né, na literatura. Foi encontrado em maior proporção nos extratos das raízes de Cisampelus sympodialis. Então, em conclusão, o extrato metanólico obtido das raízes de Cisampelus sympodialis se mostrou rico em alcaloides, né, isso baseado na nossa revisão, em concordância com os dados descritos na literatura ao longo do tempo. Né. Foi observado ainda que os alcaloides bisbenzil isoquinolínicos são os mais opulentos no gênero, né, são os presentes em maior quantidade. A fração alcaloídica das raízes de Cisampelus sympodialis apresentou ainda uma atividade inibidora da enzima acetilcolinesterase clinicamente relevante, com EC50 de 25,19, né, microgramas por ml. A fração mostrou ainda uma inibição duradoura e estável da enzima, né, próximo de 50%, e aí com as variações para as concentrações maiores, né, em todas as concentrações testadas após intervalos de 15 minutos, né, mesmo após os intervalos de 15 minutos. Então, nos testes com 30 minutos, a gente ainda observou, né, essa durabilidade. Apresentou ainda uma atividade antioxidante semelhante ao controle BHT, né, em contraponto que a fração não alcaloídica não apresentou uma atividade significativa. Né. E a partir do extrato e da fração alcaloídica, né, foi possível realizar o isolamento de 2 alcaloides. Né. Então, essa parte ainda necessita ser analisada quanto à sua estrutura e suas propriedades biológicas. Então aqui a gente traz o destaque dos artigos já publicados, né, durante esse processo. Então a gente publicou a revisão em colaboração com os colegas de laboratório. O pontapé inicial desse trabalho, que foi dado com o Valmir, também foi publicado. Né. A gente tem um outro artigo aqui advindo da graduação que foi finalizado também durante esse período. A gente ainda tem outros 2 artigos submetidos, né, um artigo original da dissertação e outro artigo de revisão em colaboração com os colegas, né, de laboratório. A gente também teve, durante esse período, alguns resumos publicados em anais de congresso, né, em colaboração não só com os colegas de laboratório, como de outros laboratórios da Universidade Regional do Cariri. A gente também apresentou, né, alguns trabalhos, né, destacando os trabalhos apresentados, né, por mim mesmo. Foram 3, né, no Simpósio Brasileiro de Óleos Essenciais e no Simpósio de Plantas Medicinais do Vale de São Francisco, né, lá em Brasília e em Petrolina. Então, vale o destaque aqui que esses trabalhos foram realizados em colaboração, né, não só com os colegas de laboratório, como com os colegas de outros laboratórios da Universidade Regional do Cariri. Então, nesse primeiro momento, agradecer àqueles que fizeram com que esse trabalho fosse desenvolvido de maneira prática, né, a Universidade Regional do Cariri, a FUNCAP pelo apoio financeiro, a LPPN pelas instalações e pelo pessoal, né, que 100%, colaborou 100% com o desenvolvimento do trabalho, e a Universidade Estadual do Ceará, né, na pessoa da professora Selene, que nos ajudou com o desenvolvimento das técnicas.
E muito obrigado pela atenção. Muito bem, Jonathan, obrigado pela sua apresentação. Agora vamos dar início à participação da banca examinadora, e eu quero novamente agradecer aos professores Raimundo e Erlânio por terem aceito o convite. Os mesmos já participaram da sua qualificação, né? Então já conhecem bem e podem fazer críticas contundentes ao seu trabalho, que podem comparar. E eu quero, primeiramente, convidar o avaliador externo ao programa, o professor Erlânio. Tá? Erlânio, por favor. Boa tarde a todos, Jonathan, Raimundo, Galberto, aos seus familiares, Jonathan, e a todos os presentes. Que momento, né? Especial aí para você. Quero te parabenizar por esse momento. Obrigado, professor. Pela oportunidade aí de defender o seu mestrado. Novamente, agradecer pelo convite. Como o professor Galberto já enfatizou, estive na qualificação e agora estou aqui na sua defesa, certo? E até vantajoso para mim que eu posso ver essa questão da evolução. E que evolução, né? Os artigos que estavam apenas desenhados ali, agora você já vem agora mostrar 2 artigos aí com fatores de impacto bem significativos. Então, isso é gratificante para você, para o seu orientador, para o programa, sim, para nós que estamos recebendo essas informações, certo, do seu trabalho, que também eu te parabenizo por ele, certo? É um trabalho que envolve muita dedicação e esforço, e eu percebi quando eu ia no laboratório de forma esporádica, eu percebi o seu trabalho ali, raspando as plaquinhas, tentando ali isolar. Ainda bem que você conseguiu, né? Tem esse impasse aí de não poder fazer a elucidação desses compostos, mas é algo a mais que vai vir. Isso é um indicativo que você não pode parar, certo? Isso aí você vai continuar e com certeza aí vai gerar mais frutos, né? Que os olhos brilham quando a gente consegue encaixar aquele artigo nas revistas. A gente fica de forma feliz para nós, a gente fica gratificante pelo resultado do nosso trabalho. Então, quero inicialmente, como eu falei, parabenizar por você o seu trabalho, pela sua apresentação, por esse momento, está certo? E indo para a questão do seu trabalho, John, eu não tive muito trabalho para corrigir, quer dizer, eu fui aprender mais dentro do seu trabalho sobre os alcaloides, certo? Tive esse privilégio, tá certo? E assim, inicialmente ao ler o seu trabalho, o que eu posso dizer é que você atendeu às indicações propostas pela banca na sua qualificação, em termos de estrutural em si, você atendeu, compactou, como eu falei para você, você compactou, ficou bem desenhado, bem direcionado, certo? E assim, ficou bem interessante, tá certo? Então, você dividiu aí, deu para perceber, em 2 capítulos, né? Inclusive, o capítulo de revisão foi encaixado na revista, né? Foi publicado. Já vou logo me antecipando, não tem praticamente o que falar disso, já publicado, já foi corrigido, já está direcionado aqui. Eu li para pegar as informações que você colocou lá, certo? Para mim ter mais um aprimoramento sobre os alcaloides, certo? Então, vou logo me antecipando, não tem muito o que falar sobre esse capítulo. E sobre o seu trabalho, eu fui lendo, Jonathan, e eu fui algumas coisinhas, poucas coisas, que às vezes o cansaço, ver alguma coisa ficam, alguma besteirinha que fica, alguma coisa sucinta mesmo, essa palavra sucinta assim, eu deixei em amarelo, para quando você lê, quando eu enviar para você, ele vai dar uma leitura assim rápida e você vai perceber que eu deixei alguns pontos para você dar uma observada, certo? Mas, para esse momento, eu escolhi algumas coisinhas para a gente conversar. Nada assim demais, mas eu, como membro da banca, eu tenho que falar alguma coisa, né? E eu aproveito aqui para puxar algumas coisas, né? Certo. Olha, em relação ao seu trabalho, você apresentando aí, e eu pensando que tanta química, e o título ficou Estudo Biológico, certo? Eu entendi o porquê, certo? Mas veja aí se ainda pode colocar alguma coisa química, porque assim, a tua revisão foi química,
apesar de ter aspecto químico e biológico. Certo. Você fez um fracionamento, você não aponta a elucidação, mas você fez todo um isolamento de uma substância. Então, veja se é possível deixar alguma cor biológica para se analisar, né? Não é uma coisa que Certo. é apenas uma indicação, tá bom? Que eu Certo. pensei agora, nesse momento, vendo você apresentar o seu trabalho, certo? Isso faz tanta química, tanto composto químico, tanta trabalho com fracionamento de extrato e tudo, fração acalorítica para eficácia biológica, acho que merece valorizar essa parte química aí, certo? Certo. E como eu Certo. falei, em relação à parte do capítulo de revisão, não vou me deter. Algumas coisinhas que está aqui, que eu recebi, eu fiz algumas observações, vou enviar, e sobre o Certo. artigo não tem o que se falar, certo? Sobre a parte antioxidante, já estou me adiantando, você já viu que eu estou me adiantando bastante aí, porque um trabalho desse, né, a gente fica até procurando o que falar, realmente, né? Procurando algumas coisas, certo? Para poder comentar. Sobre a tua atividade biológica, é um ponto que eu queria destacar aqui, é o seguinte, eu queria, quando nos falta coisa para falar, a gente faz perguntas, né? Aprendendo aí com Certo. meus colegas aí, o Galberto e Raimundo, né? É o seguinte, ó, Jonathan, olhando para o teu capítulo biológico, eu vou fazer uma pergunta, não para dizer que está faltando. Eu quero fazer uma pergunta, não estou sentindo falta disso, mas é só para fazer uma indicação aqui, ó. Se você olhando para a sua parte da atividade biológica, que teste você sugeria para somar, tá certo? Não estou me remetendo a fazer, está fazendo falta, tá bom? E nem sugerindo que você adicione. Aqui é só um questionamento, tá bom? Qual teste você apontaria para reforçar essas atividades biológicas? Para somar, quer dizer, reforçar não, somar. Em É, termos, eu falo em termos de atividade antioxidante. em termos de atividade antioxidante, a gente destaca a observação de outros métodos, né? E aí os métodos absorvidos, por exemplo, pelo teste da fenatrolina, né? A atividade quelante de ferro, né? Ou pela atividade do FRAP, né? De redução de ferro. Então, esses são testes que podem vir a complementar, né, o teste do PPH ou do ABTS, né, no caso de outros trabalhos que possam vir a ser feitos, né, que podem dar um norte muito maior com relação ao mecanismo de ação. Certo. Isso, eu pergunto, claro que eu sei que você sabe a resposta, né? Mas para o público perceber que você realmente tem conhecimento dos testes que são importantes para a atividade antioxidante e cada um deles vai ter um direcionamento sobre o mecanismo, sobre a potencialidade do extrato, da fração ou da substância, certo? E uma outra questão aqui que eu queria colocar é o seguinte: em relação, você fala muito na sua dissertação sobre a riqueza dos alcaloides, você mostra muito bem, mas trazendo para seu material biológico, que você tem seu material, né? Que teste você colocaria, certo, para somar com para demonstrar essa riqueza? Que teste você colocaria? Você foi ali pela área de isolamento, mas se você fosse adicionar testes em relação a mostrar a riqueza de alcaloide, qual seria algum método que você, ou um ou mais métodos para mostrar isso? Bom, na literatura, a gente encontrou tantos métodos, né, convencionais de purificação de compostos, de identificação de compostos, né, como o HPLC e a análise por ressonância nuclear magnética, né, que são os principais utilizados para a identificação desses compostos. Né. No gênero, inclusive, basicamente o que se busca é fazer, né, realizar esses testes. Né? Então, eu acho que em termos de conclusão aqui do que a gente tem, são os testes que realmente fizeram, e não só, né, são importantes para o desenvolvimento, mas são os testes que a gente sente falta para finalizar aqui, né, que faltaram para finalizar aqui o trabalho.
Certo, João. Eu puxei esse assunto porque é o seguinte, você foi para a área de isolamento, certo? Mas existem vários outros mecanismos, eu sei que você conhece esses testes, porque você fez uma revisão bem enriquecedora, certo? Mas desde uma dosagem de alcaloides, certo? Até mesmo o uso do HPLC, certo? São mecanismos que você pode enriquecer, certo? Aí já é uma indicação para o doutorado, certo? Não para que seja adicionado no seu trabalho, já está bem fechado, enxuto, certo? São mecanismos, certo? Eu falo assim porque é importante, você está terminando seu mestrado, mas você já tem em mente um direcionamento na parte química, parte biológica, quais são mecanismos, quais são testes que podem enriquecer um trabalho científico, certo? Isso é bom para um aluno que está concluindo o mestrado ter esse direcionamento. Então, Com parabéns certeza. por isso, Muito certo? obrigado, professor. Oi. Ok. Então, sobre a atividade antioxidante que você apresentou, certo? Praticamente você já esboçou o artigo. Eu coloquei duas observações simples aqui no artigo, foi só em questão do desvio padrão aqui, uma coisa simples, você vai dar uma olhada com calma. E teve alguma coisa? Foi sobre a análise estatística. Eu coloquei aqui, certo? Na tabela número 1. Mas você vai ver isso com cuidado. E depois, não é nada demais, não. Só uma açãozinha simples aqui, tá certo? O artigo está submetido, certo? Aí vamos aguardar aí o direcionamento dos revisores para a gente poder saber, certo? Mas, assim, em relação à tua parte do apêndice, eu queria fazer umas perguntinhas simples, tá certo? Uma delas é o seguinte: o tamanho das placas, tá certo? Qual seria o tamanho de uma placa analítica e uma preparativa? Sim, a placa, Tamanho assim, aproximadamente. a placa preparativa ela é 10 por 5, né? Ela é 10 por 5. A outra placa, que é a placa de analítica, né? Ela é 2 por 3, se não me engano. Inclusive, eu trago essa informação aqui no... É 2 por 7, perdão. 2 por 7, perdão. Né? Então, a placa preparativa que foi a que eu mais utilizei, essa 10 por 5, geralmente é a que é a padrão, padronizada. 10 por 5 geralmente é a que é a padrão, padronizada. Mas tu percebeu como foi que ficou no texto? É porque é o seguinte, quando eu fui ler o tamanho da dimensão da analítica, eu fui ler da preparativa, aí o tamanho da preparativa está 10 por 5, a outra 2 por 7. Tá Entendi. a analítica está maior do que a preparativa. Isso, eu vou corrigir essa Foi o que eu aqui. entendi no jeito que está, tá certo? Aí eu queria só chamar a atenção, eu vi você preparando aquelas placas, não, ele sabe o tamanho, ele sabe, tá bom? Então, essas placas, né, pela imagem aí, umas placas bem vistosas, tudo, eu acho que ela deve ter aí uns 10 por 20 Isso, de tamanho, né, 10, Seria 10 aqui de altura no... ou 20 de altura por 10 de largura, uma coisa desse tipo assim, certo? Aí eu verifiquei aqui, eu disse, não, peraí, eu vou... Localizou? Sim, localizei aqui. Né? Tem que realmente Lá para apêndice, não apertar as placas. corrigir Porque está aqui. sem página aqui, aí eu não... Sério, eu fiquei... Não, aí foi só uma coisa simples. Uma outra coisa, uma questãozinha, na página... Eita, está sem página aqui, mas mais embaixo assim, ó, depois da tabela 1, Certo. você fala que a partir das análises de cromatografia em camada CDC, né? Aí está CDD, dos compostos majoritários. Sim. Eu sugeria você não remeter a compostos majoritários, porque dá a entender, né, elas não nos dão essa indicação, certo? Então, eu acho conveniente mais você fazer essa retirada, essa parte aí que fala de compostos majoritários, certo? Ok. Deixa eu ver se eu coloquei... deixa eu te fazer outra perguntazinha simples, né? Em relação a essa tabela, que você coloca aí as frações A, B, C, D, etc., os solventes, aí tem o reagente que você usou para a identificação, aí tem o rendimento, né? Você colocou em miligramas, né?
Eu fiz o somatório aqui, você disse que partiu de 500, em gramas, 5,2, e eu fiz o somatório aqui, você obteve aí um pouco mais de 2 e pouco gramas, ou seja, um pouco mais de 50%. Aí é uma pergunta simples, para onde se foi o restante? Limitação do método, né? A coluna. Limitação do método, né? Infelizmente, a gente tem essa limitação quando se faz o teste e análise pela coluna, né? Pela absorção, a gente acaba perdendo um pouco de material, tanto pelo processo, né, em si, como pelo processo posterior que a gente vai fazer, né, de concentrar esse material. A gente acaba perdendo. Fica retido uma parte, né, na coluna, enfim, mas é isso mesmo, né? O ruim é se desse o inverso, né? Se colocasse uma coisa e rendesse mais, né? Não estava certo não, mas justamente, né? Por mais que um método seja, nunca a gente tem o 100% da análise, certo? E a gente tem essas perdas durante o processamento, de isolamento, sempre vai ficando retido alguma coisa, algo que não desceu na coluna, enfim, então não tem como pegar. O dor da coisa, e você sabe disso, é que você parte de X grama e você termina em miligrama. Aí você diz, poxa vida, dá uma dor no coração porque você vai ter que repetir tudo de novo para juntar material, para poder servir algumas miligramas. Você fica feliz quando chega a 10, né? Miligramas, certo? Mas é assim mesmo, é um trabalho árduo, certo? Que eu espero que seja feita essa elucidação aí, com certeza vai ser feita, para você nos apresentar futuramente um artigo com essa parte dos compostos elucidados, tá certo? Então, assim, como você percebeu, eu não tenho muito que questionar do trabalho, certo? Eu fiz só algumas perguntas aqui para manter a tradição, certo? Mas é um trabalho bem enxuto, certo? Trabalho enxuto, que está aí os artigos. Eu aproveito aí, finalizando, parabenizando a você, novamente pelo trabalho, pelo seu esforço, certo? E ao professor Galberto aí por segurar as pontas sempre, atrás de material, de reagentes, tá certo? Para poder manter o perfil do laboratório. Então, isso já é uma coisa dele, e eu quero novamente parabenizar aí novamente o LPPN está apresentando mais um aluno defendendo o seu mestrado, tá bom? Então, fico feliz aí, certo? Grato novamente pelo convite, e, enfim, sucesso. Obrigado, professor. Kerlane, obrigado pelas suas observações, suas considerações, muito pertinentes. Você que já avaliou, né, anteriormente o trabalho dele, então pôde comparar e pôde ver o quanto que teve avanço, né? Antes de passar para o Raimundo, ontem nós conversávamos, eu e o Jonathan, né? E eu dizia a ele para ele só responder o que, né, fosse perguntado. Eu não sei se ele levou isso muito a sério, mas eu acho que sim. Mas aí, Jonathan, eu não sei se você... Eu vou quebrar aqui o nosso acordo, e eu queria que você, se você quiser comentar sobre a observação do Erlânio, de que tem muita química e o título, né, não tratou bem disso, se você tem alguma coisa a dizer em relação a isso. Sim, sim. Por que no título não envolveu nada de química? Sim. Porque a abordagem inicial que a gente ia ter com relação a esse trabalho era isolamento, né? Era puramente isolamento. E aí, quando a gente foi chegando mais para o final e a gente buscou alternativas com relação ao isolamento e a gente não foi encontrando, a gente teve que dar outro direcionamento, né? Também por isso um pouco a demora para chegar aí o material até vocês, né? Com relação ao artigo e etc. Então, a gente acabou tendo que mudar a abordagem do trabalho, né? Então, o isolamento, como não foi finalizado, né, a gente incluiu ele como apêndice para mostrar realmente que a gente trabalhou em cima disso, né, que a gente procurou, né, fazer esse trabalho nesse sentido, mas que infelizmente não foi possível ser finalizado, né? Então, o que a gente queria destacar aqui nesse título era justamente o que a gente conseguiu concluir, né, em termos de avaliações, né, uma avaliação que realmente traga um resultado fechado,
né, que traz um artigo que a gente pôde submeter. Então, assim, a gente queria destacar isso, né, com relação ao que a gente produziu. Ok. Ok, obrigado, então, Jonathan. Agora eu vou passar, então, a fala ao professor Raimundo. Raimundo, por favor. Ok, Jonathan. Tá ouvindo? Pronto, vamos lá, né? Primeiramente, agradecer aqui pela oportunidade que o Galberto está conferindo, participar do seu trabalho. Para mim é uma honra, certo? Acredito que eu vou colaborar bem menos que o Erlan. Tentei entender teu trabalho aqui, sabe, cara? Eu tentei entender esse trabalho, assim, em relação à formatação do trabalho, eu não sei se foi por causa da pressa, que eu acabei recebendo ontem, né, porque eu não tinha recebido esse trabalho. Sim. Achei, assim, um pouco estranho, porque isso aqui é um documento que vai ficar na biblioteca da universidade, no final das contas, né? Aí, para mim, ele chega incompleto. Por quê? Porque no final tem anexos, né? E tá como se tivesse quebrado, né? Sim. Os anexos não estão no texto que eu estou aqui em mãos, certo? Só fala um pouquinho da estrutura do teu texto, sabe assim? E ficou bem diferente do que foi mostrado na qualificação. Na qualificação você tinha um texto bem mais volumoso, né? Muito mais coisa, né? E aqui ficou bem mais enxuto. Então, a grande diferença de lá para cá, né? Assim, em relação ao título, eu vou falar um pouquinho de novo, porque mesmo que eu estava justificando isso aí, sabe? Mas quando eu falo em estudo biológico, eu, como não sou biólogo, eu não entendo, assim, sabe? O que seria um estudo biológico? O que é que você fez de biologia em relação a essa planta, em relação ao Alzheimer? Qual é a relação que tem biologicamente falando, sabe? Eu queria que tu começasse falando um pouquinho sobre isso. O que é que tu entende, assim, do teu trabalho de estudo biológico, relacionando a planta com a doença? Me dá uma apanhada, uma revisão disso aí, por favor. Sim. Quando a gente destaca um estudo biológico no título, né, a gente quer enfatizar um estudo das propriedades biológicas que a fração alcaloídica apresenta. Né? Então, eu acho que, e aí complementando um pouco do que o senhor falou, eu acho que, na verdade, aqui, com relação ao título, faltou estabelecer que era o estudo das propriedades biológicas da fração alcaloídica. Né? Então, analisando criticamente aqui, com base no que o senhor me disse. Então, olhando agora, realmente eu observo isso. Né? Então, eu queria justamente destacar, como foi mencionado anteriormente, que a gente iria analisar a fração alcaloídica, né, não mais com relação ao que a gente tinha na qualificação, não mais com relação ao isolamento, infelizmente, né, mas sim com relação às suas propriedades biológicas que conferiam a ela, né, um potencial candidato a ser utilizado no tratamento da doença de Alzheimer futuramente, né, com Então, os veja, estudos. se trocasse essa palavra biológica por farmacológica, ficaria muita presunção, dizer assim, do trabalho? Eu Porque acredito biológica que pode ser não. uma coisa... Biológica pode ser uma coisa ruim também, né? É verdade. Nem tudo que é biológico é cura, né? Eu penso assim, sabe? Porque tem a diferença de farmacológico e biológico. Porque no texto em si, vai falar da parte boa da coisa. Na revisão que você fez, da parte das ações farmacológicas, né? Então, veja aí, essa questão se poder trocar, sabe? Vamos lá, então. Vamos continuar. Aí aqui, ó, nessa parte que você faz aqui, deixa eu só achar aqui a página para te dizer, certo? Só passar aqui. Um instante, né? Pronto. Tem assim, ó, na página Introdução, que é na página 13, né? Isso. Página 13. Tem introdução, aí tem objetivos e questionamentos, né? Aí eu quero te perguntar, nesse texto que você escreveu aí nessa parte de objetivos e questionamentos, qual é o destaque dos objetivos? Porque eu li aqui o texto falando da doença, falando do tratamento, né? Mas cadê o objetivo aqui? Eu não Pronto. consegui enxergar. Isso. Porque Foi que você colocou. a gente escreveu um texto para embasar o que a gente ia ter como objetivo, né? Então, como a gente não tem um campo específico para objetivos e para introdução especificamente, a gente tem esse modelo de dissertação, a gente acaba tendo que fazer isso. Mas se o senhor olhar na página 14, né, o último parágrafo vai destacar, né, essa questão dos questionamentos, né, e no final do parágrafo a gente também traz os objetivos com base nesses questionamentos. Na página 14, no terceiro parágrafo, né, a gente traz... Essa pergunta, nesse contexto, é possível, hein?
Isso, exatamente. Então aí a gente vai trazer o questionamento, né, com relação ao trabalho e posteriormente a gente traz o objetivo. Nesse contexto é possível que o local. Pois é, pode melhorar isso aqui, sabe? O objetivo do presente estudo é avaliar o potencial de inibição da enzima, certo? Ok. É porque eu não consegui enxergar, porque assim, a diabetes as coisas bem separadas, assim, né? Nesse modelo É, fica muito assim. esse Eu é um até sugeri que modelo aqui, que. depois dessa interrogação, tivesse um parágrafo, sabe? É, tá certo. Muito bem, vamos continuar aqui. Eu queria fazer uma perguntinha para você. É, você colocou aqui, deixa eu ver aqui. Para encontrar aqui. Pronto, na página. Sim, sobre alguma referência, lá na página 20, página 20, né? Tem lá uso popular, né? Uso Isso, popular. Aí você isso. colocou uma referência aqui de 89, né? Não tem nada Sim. mais recente sobre isso, não? É, 89, 69, né? Uso popular. entendi, Não poderia entendi. ter algo mais recente, né? Ok, ok. Na próxima página, na 21, tu colocou também referência de 2002, 86, sabe? De Certo. repente tem alguma coisa mais nova Ok. sobre isso, né? Atualizar aqui o índice, né? Alguma modificação que está, Ok. né? Assim. Uhum. Aí, que deixa eu ver depois que eu quero te perguntar aqui. Agora eu queria entender isso aqui, sabe? Agora fazer que nem o Galberto aqui, fazer o... Ver se você estudou realmente. Deixa eu ver aqui. Eu tô... É hoje que eu desconto, galera. Pronto. Na página 34, né? Página 34. Como eu te falei, tu coloca atividades biológicas do gênero, né? Isso. 34, né? Aí nessa tabela aqui, as atividades antimicrobiana, leishmanicida, né? Antiviral, antihelmíntica, larvicida, etc. Aqui seriam todas farmacológicas? Ou tem alguma coisa aqui que é antagônica ao que não é remédio, né? Colocou atividades biológicas, né? Mas aqui poderia ser mais Entendi. farmacológico também, né? Quem sabe, Entendi. Ok, né? ok. É. Pronto. Mas essa não é pergunta. A pergunta é minha agora, viu? Certo? Pronto. Lá na página 36. É o primeiro. 36 termina com um parágrafo, né? Aí, primeiro parágrafo, segundo, terceiro parágrafo, começa diversos outros sinais, né? Tá vendo aí? Certo. A referência de Falco et al. 2016, né? Ok. Eu até olhei essa referência aqui, você copiou tal qual o autor lá publicou, acho que foi na revista Química Nova, se eu não estou enganado. Então, diversos outros sinais bioquímicos também são observados na doença de Alzheimer, né? Como, por exemplo, estresse oxidativo, né? Etc, etc. Aí lá no final tu coloca assim, ó. E problemas na homeostase metálica. Fala um pouquinho sobre isso aí, sobre essa homeostase metálica. O que você entende por isso aí que você colocou o texto aí? Ok. Quando ele cita a homeostase metálica, ele fala da função que o ferro exerce no carreamento de elétrons, né, lá na mitocôndria, né, para a respiração celular. Então, além das funções do ferro que a gente observa, por exemplo, no carreamento de oxigênio pela corrente sanguínea, né, existe também essa função associada ao carreamento, né, lá na mitocôndria. Né? E esse processo ele auxilia no desenvolvimento, né, do funcionamento adequado da mitocôndria para a produção, né, para a respiração celular. O que acontece aqui com relação à fisiopatologia e o que a gente observa com relação à fisiopatologia é que com o desenvolvimento, né, dos processos de oligomerização das proteínas, né, quando a gente vai desenvolvendo, né, os aglomerados, um dos principais fatores associados à destruição celular, né, é que a proteína digital, o desequilíbrio da proteína digital, né, intracelular,
ela vai promovendo uma quebra, né, das cadeias que a gente observa normalmente nas mitocôndrias, né? E uma dessas quebras ocorre justamente porque a gente tem o ferro no seu estado férrico, né, em grande quantidade lá nas mitocôndrias, e aí ele não é capaz de fazer suas funções adequadamente, né? Então, quando ela fala com relação a problemas da homeostase metálica, ela fala justamente, né, o de Falco, ele fala justamente nessa questão da homeostase do ferro e nessa funcionalidade específica para a mitocôndria. Tá bom. Olha só, vamos lá para as tuas conclusões, tá bom? Tá ok. Eu entendi que você falou aí do ferro. Quem foi as perguntas eu não vou fazer não, certo? Vamos passar aqui para a conclusão. Deixa eu só ver aqui contigo uma coisa. Vamos lá para as conclusões. Está passando lentamente aqui, pronto, conclusões. Pronto, primeira conclusão que você tira é o seguinte, né? O extrato metanólico obtido das raízes se mostrou rico em alcaloides, né? Em concordância com os dados descritos na literatura, onde foi observado que os alcaloides são opulentes no gênero. O que seria esse opulente no gênero? Quer dizer que são os que têm maior quantidade, né? São os mais prevalentes no gênero, né? Essa classe de alcaloides, né, nas nossas observações, uma das nossas observações lá na nossa revisão é que justamente essa classe é a predominante no gênero. É só porque a palavra ficou... Tu pode colocar predominante. Certo, e assim, certo. quando tu falar em quantidade, né, eles são, assim, tu colocou, você mostrou rico, né? Rico é uma coisa assim muito vaga, né? Pode ser rico. Que quantidade de riqueza é essa, né? Que abundância Entendi. é essa, né? Que percentual, né? Certo. Tá entendendo? Então, assim, a partir do extrato das suas frações, foi possível realizar o isolamento de 2 alcaloides, né? Apenas 2 mesmo, assim? Então, professor, a gente tinha porque a gente tem outra fração, né, a partir da nossa coluna, a gente tinha outra fração que também a gente detectou a presença de alcaloides, né? Só que aí o nosso problema foi com relação à quantidade, né? Porque aquelas duas que se mostraram iguais tinham uma quantidade boa para a gente iniciar esse processo, né? Então, até o momento foi possível realizar o isolamento desses dois, né? Mas a gente ainda tem essa outra fração lá em stand-by que a gente não conseguiu desenvolver justamente porque a gente ficou tentando em quantidade trazer essas que a gente já isolou em quantidade para testar, né? E para elucidar. E aí a gente acabou que deixou essa outra em stand-by para um outro momento, né? Então, naturalmente que se a gente tivesse decorrido, né, o tempo normalmente, seria possível isolar ainda mais, né? A partir dessa fração que a gente tem lá. Mas desde que está aqui, parece ser uma afirmação, né? Que foi possível isolar 2, né? Parece que não tem mais condição de isolar mais nenhum, né? Entendi, ok. Acho que eu poderia pensar em reescrever isso aqui, sabe? Ok. De forma que dê a entender que é possível sim ter outros alcaloides, só que não foram, né? Isolados. Tá entendendo? É uma conclusão isso aqui, é uma conclusão geral, né? Você concluiu que tirou 2, né? Mas você está me dizendo que pode ter outros, né? Isso. Isso pode ser dito na conclusão, né? Também. Ok. Pronto, aí, só para fechar, para mim, para o pessoal que está ouvindo aí, assim, eu não conheço essa planta, sabe? Assim, mesmo que eu li assim, os nomes comuns, assim, eu sentia falta de uma figura aqui no texto. Você mostrou aí na apresentação, sabe? Mas, assim, o que você acha das perspectivas do uso dessa planta, de fato, no tratamento do Alzheimer, sabe? Há essa possibilidade de avanço dessa pesquisa? É promissor, sim, esse negócio? Me diz aí. Com base no que a gente observou em termos de literatura e com base no que a gente observou na nossa revisão, né, no que a gente tem com relação ao isolamento de alcaloides, é promissor sim, professor, porque
Os alcaloides, né, e aí citando principalmente esses isoquinolínicos, eles têm representado a maior parte do que se tem em investigação e até em termos de patentes, né, que eu até destaco em uma parte aqui do texto, com relação ao desenvolvimento de fármacos, né, no sentido do Alzheimer. E além disso, foi o que eu trouxe também com relação aos compostos multiefetivos, né? Então, esses compostos, além de ter essa questão de serem os mais efetivos com relação à inibição da acetilcolinesterase, eles podem desempenhar diferentes papéis, como a ação antioxidante e também uma possível ação anti-inflamatória, que ainda pode ser explorada, né? Eles têm esse potencial de trazer mais de uma efetividade, né? Mais de uma propriedade farmacológica. Então, esses compostos, né, que a gente vem a isolar aqui das nossas frações, têm sim um potencial de serem compostos que possam vir a ser candidatos a fármacos futuramente. Agora me diz assim, em relação à escala, se você provar que de fato dessa planta se consegue obter esse alcaloide, né? Que ele vai ser usado no tratamento do Alzheimer. Essa planta está em quase todo o globo, pelo que eu vi no mapa que você mostrou aí, né? Tá no hemisfério sul, basicamente ela está, né? Então, como é que seria essa produção então, desse material, desse fármaco, né? Seria a partir da planta mesmo? Seria... Como é que seria? Seria uma extração em grande escala? O que você pensa assim em relação a esse material? Com relação à produção de um fármaco, né, nessa questão, o que a gente tem é que, geralmente, quando você encontra uma molécula que é efetiva, né, os estudos posteriores, né, quando você tem a garantia da efetividade tanto in vitro quanto in vivo, né, o que eu observei na literatura, e seria uma discussão que estaria incluída, né, caso a gente tivesse concluído aqui os nossos testes, mas eles fazem os estudos de docagem, né, para avaliar quais porções da molécula, né, e aí a gente fala do isolado mesmo, né, a partir da fração, né, ele trabalha com os compostos isoladamente, né, então quais partes do isolado atuam, né, em contato direto com os sítios enzimáticos, né. Então o que ele faz é, a partir disso, traçar um método. Então, se eu tenho uma molécula que é efetiva e eu faço essa docagem, ela me dá novos sítios de ação, né, em termos de locais mesmo, né, de interação entre a enzima e essa molécula. Então, essa molécula ela passa a ser um candidato, né, caso seja possível, e aí é uma condição importante no desenvolvimento farmacológico atualmente, né, que a região na qual haja a interação seja de fácil reprodução, no sentido de sintetizá-la, né? Então, o que se tem é que boa parte desse material é utilizado como base para síntese, né, de compostos que realmente possam vir a ter efetividade. Uma outra abordagem que é feita atualmente é justamente pegar porções que são funcionais de uma molécula e de outra molécula e aí fazer a síntese, né, complexando as duas, né? Então, basicamente, em termos de produção farmacológica, a contribuição tem sido nesse sentido, né? Até porque é muito difícil você isolar um composto de uma planta e você desenvolver um fármaco somente a partir dele, uma vez que os processos de extração podem não ser tão viáveis assim, né, em termos comerciais, né? Então, se você não for capaz de fazer uma síntese, né, desse composto, né, de você manipular esse composto, vai ficar muito complicado comercialmente falando. Jonatas, é o seguinte, você publicando esse artigo de revisão, e esse próximo artigo que vai também ser publicado, você está colocando mais um tijolo nessa parte da ciência, viu? Mais um tijolinho na construção, tá entendendo? Talvez você mais na frente consiga colocar mais um novo tijolo nessa construção, porque é assim que é feito ciência, né? Dessa maneira. Então, você contribuiu com o seu trabalho, sim, com relação a esse assunto, a questão do Alzheimer, com relação à questão da planta. O teu trabalho tem bastante relevância, até que ele foi publicado na revista, né? E isso também vai ser, viu? Então, eu quero lhe parabenizar pelo seu trabalho, parabenizar o Galberto pela orientação, e vou repetir o que ele disse ontem a meu respeito. As ideias são muito boas também, viu, Galberto? Parabéns pelo trabalho, viu?
E que você continue, Jonas, aí no doutorado, ou na URC, em outro lugar, viu? Continue crescendo, tá bom, cara? Muito obrigado, professor. Muito obrigado pela colaboração. Ok, Raimundo, obrigado, tá, pelas suas observações. Você sabe que eu tenho muito apreço, desculpa, gente, tenho muito apreço pela sua pessoa e pelo que você representa para o nosso grupo, tá? Então, sinto muito, sempre, se você permitir, eu vou lhe convidar para uma banca minha, porque eu gosto muito, não pelo conteúdo específico que você não deva ter, assim como eu não tenho, né? Nós somos de outra área, assim, bem diferenciada em relação a isso tudo. Veja você que estamos falando de ensaios biológicos, né? Nós somos químicos, mas é quase que um caminho que nos une à ciência como um todo, né? Eu estava ontem numa reunião de notáveis, onde esse que vos fala não era, né? Acho que não era, mas eu dizia muito sobre isso, né? Que a ciência básica é feita, né? Da melhor forma com que nós temos. Agora, nós não temos a competência de aplicar essa ciência. Isso não é papel nosso, né? Nosso papel é fazer pesquisa e o que puder sair de lá deve ser aplicado, mas a academia, a universidade, eu acho que não é papel dela fazer isso. Tá? Agradeço pelas suas observações, Raimundo. E eu quero dizer aos presentes que o professor Galberto, ele não é orientador de direito, né, do Jonathan. O orientador é o professor Adilberto, né, da UFC, que é um grande mestre, foi meu professor, sinto muito orgulho disso também. E nós fizemos um acordo, Raimundo, no programa, onde eu assumiria o Jonathan como co-orientador, mas, enfim, e fiz o que pôde ser feito, né, Jonathan? Assim, a gente conseguiu avançar, tá? Quero dizer que você deu certo, tá? Eu gostei muito da forma como você desenvolveu o seu trabalho. Se tem uma palavra que eu quero usar, é determinação, tá? Você se mostrou muito determinado, foi muito responsável, e tem algo em você que eu gosto muito, que é a sinceridade, né? Você diz o que é e diz o que não é. Isso é muito importante, trabalhar assim. Foi muito companheiro esses dias todos, nós estávamos em casa, né? E a gente se encontrou aí, né, por 3, 4 vezes aqui por esse mecanismo, nesse momento tão difícil, né? Que nos impede de estarmos presencialmente, fisicamente, mas, enfim, era o que nós tínhamos, né? Você cumpriu sua parte. Considero, sim, que você fez o que podia ser feito. Você isolou, sim, 2 alcaloides, estava na iminência de ir a Fortaleza, né, lá para o Edilberto, para Raimundo. Ele ia para lá para acompanhar, até o uso do ressonância, mas, infelizmente, houve esse impedimento, né, que a gente não pode se contrapor a isso. Mas, independentemente, Jonathan, do que irá acontecer daqui para frente, a gente já conversou sobre isso ontem, né? Eu acho que é questão de honra nossa purificar esses alcaloides, determinar sua estrutura e publicar, né? Assim como o Valmir também fez, com o que ele isolou. Eu acho que os seus alcaloides, pelo RF, pelo menos, não são, né? Nenhum dos dois é igual ao do Valmir, então isso pode ser algo inédito dentro da planta, né? Não sei, vamos ver como é que é. Mas você fez seu papel, né? Quero dizer também que o Jonathan escreve bem, né? O artigo de revisão dele voltou assim umas 10 vezes, mas é porque eu senti muito rigor na avaliação, né, Jonathan? É verdade. Nos referidos, mas isso enriqueceu muito porque permitiu que ele buscasse muita literatura, que ele lesse muito, isso ficou muito bom para ele, né? E pegou gosto pela escrita. Eu acho que isso foi o que mais a gente tem que valorizar, porque você, de tanto bater e voltar, você disse, vamos lá, né? Vamos fazer, vamos atender, vamos... E rapidamente você me respondia, professor, está no seu e-mail, né? Isso não tem preço. Então, você deu certo, tá? Acho que você foi feliz
O que a gente não pôde cumprir é porque a gente não tinha como cumprir, né? O Edilberto foi comunicado, mas ainda não pôde responder, enfim, mas o importante é que, do ponto de vista para a CAPES, eu sou o seu orientador e o Edilberto é o seu orientador, né? Mas, do ponto de vista do acordo formal aqui entre cavalheiros, né, eu sou o seu orientador, assim me considero, assim quero que você também me considere. Com certeza. Tá? Outra coisa que eu acho assim é que você foi muito... A sua apresentação, eu não sei como é que você ensaiou, né? Eu vou fazer aqui uma crítica, se me permite. Eu acho que você gastou o seu tempo... Jonathan, eu marquei bem, mas deu quase 30 minutos só com a introdução, a parte teórica, né? Eu acho que, não sei qual foi a sua estratégia. Se deu errado ou se deu certo, eu não sei, mas foi assim que aconteceu, né? Mas, enfim, tinha que dizer muita coisa sobre o review, que era grande, né? Sim, com certeza. Mas eu acho que dava para fazer, pelo menos aí, meio termo. O seu review na revista Phytochemistry Reviews, ela é uma revista que, no Qualis, de 2017, ela é tida como B1, tá certo? Mas se nós levarmos em conta o Qualis novo, que está aí ainda pendente, é uma revista que tem conceito A1. Então, é uma revista fantástica, como o Raimundo disse aí, né? O Arlene também. A gente procurou fazer o que tem de melhor dentro desse trabalho. Então, argumentou bem, tá, Jonathan? Defendeu bem, respondeu bem. Obrigado. Eu considero você como um aluno que precisa, né, prosseguir. Já te disse isso ontem, né? Você tem que prosseguir, você não pode parar. Independentemente, Jonathan, se serei eu ou outra pessoa, mas você não pode deixar que esse seu caminho, tá, se interrompa. Então, busca isso, tá? Você tem potencial. Eu sei que você precisa ganhar dinheiro, você tem que trabalhar, logicamente, né? Você já me dizia isso, eu concordo plenamente, mas não deixa essa ideia morrer, não, tá? Vai em frente, porque você tem potencial para isso. Bom, agora, dando prosseguimento, né, ao protocolo, eu quero convidar os convidados, não é redundante não, tá? Me permitam, porque tem aqui uma parte que a gente tem que ficar, né, sozinho, a banca, então até o Jonathan também eu convido a se retirar. Em seguida a gente, né, já pede retorno, tá bom? Obrigado. Ok, senhores? As duas feras aí. Tudo bem, Raimundo? E aí, galera? Tem um colega aí, Carlos Weber, na sala. Oi? Tudo bom. Tem alguém na sala? Carlos Weber? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém na sala? Tem? Tem. Não, Estou vendo aqui. Vocês estão vendo aí? Estou. Ei, Jonathan. Carlos Everton. Bom, acho que não sei se... Bom, Jonathan? vamos lá, gente. Eu acho que não. A gente... Então, já deixa aqui, tá? Queria ouvir vocês. Não tá, não. E aí, Raimundo? Só abraço, né? Tranquilo, né? Rapaz, aí não tem nem o que comentar, né? Como você falou, o rapaz foi dedicado, né? Fez o que tinha que fazer, né? Exatamente. E é um cara, viu, rapaz, assim, Cumpriu o papel que tinha que ser feito. muito aplicado. A pandemia atrapalhou muito. Eu admiro esse pessoal de... Foi, sim. É verdade. E você vê, assim, né, o caminho já estava traçado. Tá O atrasado caminho estava traçado, né? Assim, não deu para ir porque não deu mesmo, mas estava já engatilhado tudo. Entende? Bom, vamos então otimizar? A gente chama? Está tudo certo aí, Erlane? Tudo certo. Então vamos... Eu pensei, Galberto, que eu ia ver aquela parte da elucidação todinha agora, mas depois que ele mandou, eu entendi que a pandemia... Só uma dúvida aqui. Vai ficar. Só uma dúvida. Vai ficar Ei, bom. Galberto.
Foi? Parece que virou febre agora, né? A parte de publicar o capítulo de revisão, sempre está acontecendo isso, né? Pois é, isso aí já vem lá do seu tempo, né? Toda vez que eu vejo, eu só lembro daquele meu. Ei, Mas, Galberto, nossos artigos estão bem citados aí, eu estava vendo aí, artigo com 20, 30 citações, nossos artigos de revisão. Nós acertamos na Lantana, ó. E depois a gente precisa até depois trabalhar de novo com ela, ó, fazer algum trabalho, porque é uma atividade. Eu acabei de revisar um artigo Ei, Galberto. na parte da agricultura sobre a propriedade larvicida da lantana. Eu acabei caindo em minhas mãos, revisei essa semana. é verdade isso. E agora? Agora? Só uma dúvida aqui, em relação a essa ata, tá ouvindo? Tô ouvindo. Galberto, só uma dúvida aqui, em relação a essa ata, Tô ouvindo, tá amigo. ouvindo? Que o Douglas também cobrou a ata de ontem. O Douglas me cobrou aquela ata de ontem, tá? Essa assinatura de vocês é tudo assinatura digital, né? Caso eu mando para vocês, Exatamente. boto lá pra assinatura, Já devolvo, mando outro pra eles. mandou? Pronto, tu preenche, manda Não, mandei não, tu nem preenchi a fita. Carlinhos assina, aí vai. Aí Vou rola. mandar, Depois tu devolve e tu manda pro Douglas. Entendeu? Tá E aí, ouvindo, Galberto, amigo? Oi? tu já enviou a de hoje? Não, ainda não. Eu vou mandar no final aí. Aí fica do mesmo jeito. Viu? A gente assina. Não sei se o Raimundo caiu. Você pode enviar para Raimundo, que ele me avisa que eu fiquei de ir lá, eu já assino as duas, a de ontem e a de hoje. A gente já escreveu lá. Eu posso chamar aqui, Jonathan? Tá bom. Aí tu recebe, Raimundo, aí tu me avisa e eu dou um pulinho aí e assino as duas. Pronto, eu estou chamando aqui o Jonathan. Ele entrar. Não, eu tô ouvindo. Ok, Jonathan? Tá bom. Ok? Jonathan, pode? Acho que está sem som aí. Tem que chamar aqui, tá? Ok? Então, O pessoal está voltando. Eu vou fazer assim, eu vou fazer uma leitura, tá, Jonathan, para tentar me aproximar aqui ao máximo da formalidade. Eu estou aqui com a ata aberta e eu vou fazer uma leitura de um pedaço dela, tá bom? Aí depois eu passo a fala a você, se você quiser fazer algum comentário, tá? Aí fica à vontade, tá bom? Então me permita que eu vou fazer uma leitura agora aqui. Ata de defesa de dissertação de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Química Biológica. Aos 17 dias do mês de julho do ano de 2020, às 14 horas, na coordenação do Programa de Pós-Graduação em Química Biológica, no campus Pimenta 2, da URCA, realizou-se por videoconferência a defesa da dissertação de mestrado do aluno de pós-graduação Jonathan Wellison da Silva Mendes, intitulada Estudo Biológico da Fração Alcaloídica das Raízes de Cisampelus sympodialis, sob a orientação do professor doutor, aqui é para botar Edilberto, né, tá meu nome, da Universidade Regional do Cariri, e banca examinadora, composta pelo doutor Raimundo Nonato Pereira Teixeira, da URCA, e pelo doutor Erlânio Oliveira de Souza, da Faculdade de Tecnologia FATEC, Centec Cariri. A sessão foi aberta pelo professor Galberto. O candidato teve 40 minutos, né, que foi mais do que isso,
para expor oralmente o seu trabalho, sendo em seguida arguído durante 40 minutos por cada um dos membros da banca. Encerrada a arguição, a comissão examinadora emitiu o parecer final sobre a defesa, sendo o aluno aprovado. Ok? Então, essa é a notificação da banca. E aí eu peço, então, ao Jonathan que agora, se for de sua vontade, que ele faça uso da palavra, tá? E em seguida me devolva para que eu possa encerrar a sessão. Fique à vontade. Jonathan, eu não estou ouvindo, eu não sei se sou só eu, mas eu não estou te ouvindo. Bom, eu não estou ouvindo, eu não sei se alguém mais aí está te ouvindo, eu não estou te ouvindo. Também não estou ouvindo, Gabriel. Está com o microfone desligado, Jonathan. Está com o microfone, está com tudo desligado. Jonathan. Alguma coisa está dando errado aí, Jonathan, não dá para ouvir nada. Está aparecendo só a imagem dele, né? Se você quiser escrever aí alguma coisa, era melhor falar, mas se você quiser... Escreveu, Gabriel. Está tudo funcionando. Acho que tem algum problema com o Google Meet. Você pode sair e tentar entrar de novo, ver se melhora.
Jonathan, tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Jonathan? Então, aí eu acho que você está com problema aí em alguma coisa na sua mídia, tá? Mas, enfim, a gente já está aqui com o tempo estourado. Queria muito poder te ouvir, tá? Mas, infelizmente, houve algum problema. Enfim, você queria falar alguma coisa, a gente queria ouvir, mas aconteceu isso, né? E essas questões são questões inerentes à situação. Então, fica para outra oportunidade, tá bom? A gente vai se encontrar. Agradeço a todos os presentes, tá, por estar aqui prestigiando o Jonathan. Jonathan, você estava aí com a sua mãe, algum familiar seu, né? Sua mãe está presente, né? É a senhora Cícera Vânia, é isso? Então, quero, tá? Dona Cícera Vânia, prazer em conhecê-la, tá bom? Infelizmente, o seu filho não vai poder falar agora com a gente, mas fica aqui o nosso carinho, tá? Nosso abraço, tá certo? E parabéns. Pessoal, obrigado a todos. Jonathan, valeu, cara. Gostei. A gente conversa. Um abraço. Encerrada a sessão.